galera, estou eu aqui de novo. Hoje não estou dentro dos estúdios da mídia, mas estou aqui na minha humilde residência para falar para vocês sobre as novidades da semana, tudo que aconteceu nesse último mês, né? A gente está no novo formato das novidades da semana, onde a gente está fazendo uma live dentro lá da mídia para falar sobre os principais pontos e durante um mês a gente tenta trazer os principais highlights aqui sobre os temas específicos, né? Então, na última vez eu trouxe para vocês os temas sobre segurança, monitoração e governança. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o meu tema preferido, que é falar sobre computing e network. Network que é a minha base, né? Eu vim de redes, eu era garoto Cisco Boy, mas estou aqui com vocês hoje para falar sobre esses temas e sobre as novidades da semana que aconteceram, novidades do mês, na verdade, as últimas novidades que aconteceram na AWS no último mês, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com as novidades. Novidades sempre é que a gente acompanha na AWS, aws.amazon.com/new, e você pode acompanhar todas as novidades na íntegra, o que a gente fala aqui com vocês dentro do site da AWS, tá? Aqui dentro do site tem algumas principais notícias, lembrando que vai ter Reinforce no julho, na Reinforce é o reinvente com foco em segurança, mas aqui especificamente a gente não vai tratar disso, a gente tenta cobrir o evento ali com vocês no dia que estiver acontecendo. Perfeito, gente. E agora, sem mais delongas, né, vamos direto para as novidades. A primeira grande novidade é a gente falando sobre o Transfer Family. O Transfer Family é um serviço específico ali da AWS capaz de prover serviços gerenciados para você conseguir fazer transferências ali utilizando o FTP, né, o nosso famoso FTP, e toda com a parte gerenciada. Ele não suporta só FTP, ele suporta algumas outras vertentes, como o FTPS e o próprio SFTP. Então, a novidade aqui especificamente é que você agora, se você está na dúvida de como funciona, foi criado um novo workshop para SFTP, né? Então, se vocês forem aqui dentro do link que tem, a gente pode compartilhar aqui nos comentários, o primeiro comentário, mas existe já um workshop em estúdio para você conseguir testar essa nova, o Transfer Frame de fato, tá? Todo workshop da AWS, ele tem a opção de você ter um workshop provisionado ali pela AWS, né? Ou um workshop com deploy manual. Então, se você tiver interesse de você testar esse serviço na sua própria casa, você pode utilizar o workshop manual, só fazer o download do CloudFormation e subir isso no CloudFormation, ele automaticamente vai fazer o deploy ali de toda a infraestrutura necessária para você conseguir fazer esse teste do serviço, tá? Bem interessante esse modelo de workshop ali que a AWS utiliza, gosto bastante, porque você pode fazer o download do seu CloudFormation e eventualmente você pode customizá-lo da melhor forma possível. Ainda falando de Transfer Family, lançado agora no começo de abril, as novas políticas, né? Na verdade, políticas não, né? Você consegue definir as políticas de segurança que você utiliza dentro dos connectors do SFTP. Primeiro, o que é um connector dentro do Transfer Family, tá? Se você olhar dentro do Transfer Family, não tem um server aqui, mas quando você está criando um Transfer Family, você consegue criar uma conexão específica ali ou para SFTP ou para AS2. Para que serve isso? Para você conseguir conectar um servidor remoto dentro do seu SFTP. E qual que é a novidade aqui agora, tá? Dentro ali do SFTP, o outro aqui de lado aqui, dentro do SFTP a novidade é que você consegue escolher qual tipo de criptografia você vai utilizar do seu conector. Antes isso não era possível, tá? E atualmente ele tem dois tipos de criptografia. Isso é bem similar ao que tem no load balance para TLS, tá? Qual que é a diferença entre elas? Dentro da documentação da AWS, a criptografia de 2023 suporta mais coisa do que necessariamente a de 2024. Isso nem necessariamente é bom, tá? Justamente porque tem coisas aqui que ela está suportando que já são coisas meio que tipo em desuso, né? Então a S128, por exemplo, já foi substituída pelo 192, por isso que a política de 2024 acaba suportando menos coisas. É meio que para manter a retrocompatibilidade, perfeito? Então, novidade agora é que você já consegue fazer a escolha isso dentro do seu conector, para você escolher a política que vai melhor lhe atender. Perfeito? Seguindo, a gente tem a disponibilidade ali das instâncias do tipo G, né? Então ela entrou em GA, instâncias do tipo G que, se eu não me engano, foram lançadas no reinvent do ano passado, e agora elas já estão disponíveis para a região, né, em GA, ou seja, já está disponível para o público, não é teste, né, não é preview, então ela já está disponível ali nas regiões de Ohio e North Virginia, normalmente acaba saindo sempre por lá, e Oregon sempre acaba saindo nessas primeiras 3 instâncias, esperamos aí ansiosamente para ele estar disponível no restante do mundo, sobretudo aqui em São Paulo, para a gente conseguir fazer
alterações, né, fazer os trade-offs ali de instâncias Gs. Lembrando que sempre quando você surge uma instância nova de uma família nova, você consegue fazer o trade-off para a nova família, na grande maioria das vezes, pagando o mesmo preço e tendo possibilidades ali de ganhos, tanto em quantidade de CPUs, quanto em quantidade de clocks, até mesmo em quantidade de transferência de dados dentro da placa de rede, perfeito? Seguindo ainda de compute, uma novidade bem interessante lançada ali no dia 1º de abril, com o lembrete, 1º de abril, a da rede fez 11 anos aqui de aniversário, né? Essa empresa fantástica está há 11 anos no mercado revolucionando tudo. E também dia 1º de abril, a AWS começou a cobrar por segundo instâncias que tenham Red Hat, perfeito? Então tudo Red Hat Enterprise, tá, gente? Bem importante. Então, o Red Hat Enterprise ele é licenciado, obviamente, pela própria Red Hat, e a grande novidade aqui é que agora ele está cobrando per second, o que significa que você vai ser cobrado na sua instância por segundo. Então, se você utilizou, com um grande porém, tá? No mínimo com 1 minuto. O que significa? Se você subiu a instância e você ficou com 30 segundos dela ligada e desligou, ele vai te cobrar 1 minuto. Se você ligou a instância e você ficou 1 minuto e meio, ele vai te cobrar 1 minuto e 30 segundos. Então ele sempre te cobra no mínimo 1 minuto e depois ele vai cobrando, fazendo as cobranças por segundo utilizado. O que já é comum ali, por exemplo, o Amazon Linux, já é comum você fazer essas cobranças per second. Tá bem interessante isso daqui, sobretudo se você está pensando em utilizar uma esteira de 6CD, onde você vai fazer o seu deploy no EC2 só para você fazer sua esteira de testes e depois já desligar. Então você pode, se você estava utilizando esteira de 6CD, utilizando o Red Hat, por exemplo, agora você vai ser cobrado só por segundo. Rodou a esteira, fez os testes, desligou, se o seu teste demorou 361 segundos, ele vai te cobrar só 361 segundos, e não como antigamente, que era cobrado por hora, né? Então, você usou 360 segundos, você iria ser cobrado durante 1 hora. Bem interessante a novidade, tá, gente? Seguindo agora para as últimas 3 novidades de compute, aqui falando especificamente do Compute Optimizer. A novidade agora é que ele está suportando mais 51 novos tipos de EC2. O Compute Optimizer é uma solução da AWS que te ajuda a você otimizar, né, se você conseguir fazer o seu right sizing do seu ambiente dentro da AWS, como insights que a própria AWS faz de comparação do que você tem utilizado ali dentro da sua infraestrutura. A novidade aqui é que agora instâncias como o R7i, que foi lançada no ano retrasado, né, foi lançado em 2022, a M6 ID, que é a instância de Intel, mas com o sufixo D, que é específico para utilização geral ali dele, também já está suportando. Então, várias instâncias ali agora são suportadas para o Compute Optimizer que não estavam sendo suportadas até no dia 25 de março, tá? Inclusive para aqui, ó, para o rest of the world, em São Paulo, PTBR, perfeito? E aí a gente ainda também teve o default do MDS V2, MDS V2, MDS é o database, é o serviço de database que ficam dentro de instâncias EC2. Normalmente, quando você está estudando ali para o CCP, você lembra que o endereço 169.254 ele é específico ali para você conseguir recuperar dados de data, né, de metadados, como localização da região, o ID da instância, enfim, várias informações da instância, se você consegue recuperar por esse metadado. E foi lançado a versão 2 ali, há algum tempo já, acho que pelo menos uns 2, 3 anos já foram lançada a versão 2. E qual que é a novidade? É que agora ela já vai ser default dentro de todas as instâncias que você subir. Antes isso não era possível, tá? Então você subia a instância, se você não se atentasse em qual versão você estava utilizando, ele subia a versão 1 ali de forma padrão. Agora a V2 já vai ser a padrão. Fica aqui a recomendação, tá, AWS? GP3 já é da estar da AWS desde 2021 e ela ainda não é o default na hora que você está subindo instâncias EC2. Você ainda sobe GP2, se você não se atentar, você acaba pagando mais por um tipo de disco que é menos performático. Perfeito? Então, fica a dúvida aí. Sei que o Jeff Bart ouve as nossas lives aqui de novidades de semana, então eu tenho certeza que ele vai ouvir e falar assim: vou implementar isso porque o Thiago Sagara e todo mundo que curtiu aqui embaixo pediu. Perfeito? E aqui o último ponto, que não é necessariamente de compute, mas foi de longe a novidade que eu mais gostei, que é do Savings Plan, tá? Na verdade, qual que é resumidamente, o que está falando isso daqui? Você consegue ter rollback quando você contrata Savings Plan. Então,
Se você já fez contratação de serviço plano algum dia, você sabe que quando você contrata, se você fez a contratação errado, tinha todo um processo burocrático bem difícil, na verdade, de você conseguir recuperar ou cancelar esse savings plan. Então, não era impossível, né, a gente conseguia sim cancelar desde que estivesse dentro de uma data hábil, né. Você não vai contratar um serviço plan hoje e pedir para cancelar daqui 6 meses, porque a probabilidade disso acontecer é bem difícil. O ponto agora é o quê? Até 7 dias, se você fazer contratação serviço plano, você consegue cancelar a contratação. E isso aqui é maravilhoso. Porque se você erra em 1 zero no serviço plano e você queria fazer um commitment de $10 por hora e você erra 1 zero e coloca $100 por hora, você pode inviabilizar totalmente a empresa. Perfeito? Você está falando de uma conta que daria no final do mês $730 para uma conta que daria $7.300. Perfeito? Então, isso de você ter 7 dias para você cancelar de forma automática dentro da console é maravilhoso, tá, gente? De longe, a novidade que eu mais curti, tá? E agora entrando na novidade de networking, a gente tem 2 novidades específicas para network. A primeira é falando sobre local load balance, né, na verdade o ALB, o Application Load Balance. Agora você já tem a possibilidade de você configurar o Keep Alive dentro do HTTP no ALB. Lembrando que você só consegue fazer isso só no ALB, porque só o ALB consegue trabalhar de forma mais, dedicadas ali dentro do HTTP, né, você não tem configurações de HTTP no Network Load Balance, por exemplo. E qual que é a sacada aqui, tá? Primeiro, o que é Client Keep Alive in Duration, né? O que é Client Keep Alive no HTTP? Toda vez que você estabelece uma comunicação do seu cliente final, perfeito? Indo para dentro do ALB, o que acontece por trás dos panos? Ele estabelece 2 conexões, uma do seu cliente com o ALB e uma do ALB com o destino final, com o target group nesse caso, perfeito? Então é sempre assim, um load balance ele funciona dessa forma. Ele é o que a gente chama de full proxy, né? Ele faz um proxy da sua conexão. O que o Keep Alive aqui está dizendo, tá? O que essa novidade está falando? Que o Keep Alive mantido entre o seu cliente final e o seu load balance, você consegue agora trabalhar e editar esse tempo de Keep Alive entre eles. Keep Alive é diferente de timeout, tá, gente? Connection timeout é o tempo que você vai ter que o ALB ele basicamente mata a sua conexão se não tiver conexão nenhuma. O Keep Alive do HTTP é o tempo que o ALB vai matar, vai dar um refresh na sua conexão HTTP independente do que aconteça, perfeito? Então vamos mostrar isso aqui na prática, e talvez fique mais simples, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um target, tá, isso é bem importante. O Keep Alive Duration, ele é diferente do stick do load balance, perfeito? O stick você configura dentro do target group, tá? O stick é basicamente o que a gente chama dentro de balanceadores como persistência. Então você consegue ter persistências ali baseada em cookie, que é o que ele chama de application stick, ou por tempo de conexão, que é o que ele chama de connection stick, tá? Então stick, persistência ou afinidade, a depender da documentação, você configura no target group, perfeito? E aqui significa o quê? Que é o tempo, né? É a persistência de conexão do seu load balance com os seus servidores. O atributo que a gente configura agora, que foi liberado para a gente, que é o HTTP Keep Alive, você configura dentro do ALB. Então aqui, ó, você tem ele aqui já configurado. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, 5 dias, né? Ele permite você colocar até 7 dias de Keep Alive. Sacada, para que isso serve na prática? Imagina o seguinte, que você tem uma aplicação onde você vai rodar um relatório de BI. Você fez a sua solicitação dentro de uma página HTTP, essa solicitação bateu dentro do ALB. O ALB passou para os seus servidores fazer o processamento ali do relatório. Enquanto que ele estiver processando dentro do relatório, o ALB ele vai manter esse Keep Alive, que por padrão é de 1 hora, de 3.600 segundos. 3.600 segundos. Exatamente. Então, o que aconteceria? Se o seu processamento de um relatório demorasse mais que 1 hora, o que ia acontecer com a sua página web? O ALB ia forçar o refresh e possivelmente você ia perder a sua solicitação, tendo que fazer uma solicitação nova. Então, a ideia de você manter o HTTP do Keep Alive é justamente nesses casos, onde você tem uma aplicação legada que talvez não vai estar trocando Keep Alive ali naquele momento. Então, a novidade agora é que agora você já consegue fazer isso, tá? E aquilo que eu falei, tá? Connection Timeout também, então você consegue configurar dentro do ALB. Connection timeout é o timeout que dá quando você não tem dado nenhum passando na conexão TCP. No Keep Alive,
Independente se você tem dado ou não, ele vai dar o refresh dentro da conexão, perfeito? Bem legal a conexão, é bem técnica na verdade, e eu adoro porque era o mas agora a última novidade, falando especificamente de HCP, DHCP V6 dentro do AWS, que a gente configura ali dentro da VPC em si, ele já está suportando você alterar o leasing time do DHCP. Primeiro de tudo, o que é o leasing time dentro do DHCP? É o tempo que você fica com aquele IP que foi alocado para você. Então, quando você recebe um IP, uma sua instância C2 recebe um IP na AWS, ela tem um tempo para ficar com aquele IP, perfeito? Passou aquele tempo, você pode fazer uma nova solicitação ou você pode ter um refresh dos seus IPs dentro da sua instância, perfeito? O que estava acontecendo com o DHCP? O tempo default dele é de 140 segundos, perfeito? Então, o que eles fizeram agora na novidade? Você consegue editar isso para colocar até 1000 segundos. Cadê? Tá aqui. Olha lá, 10.000 segundos ou anos, sei lá. Perfeito? Então, onde eu fui aqui, tá? DHCP Option dentro da VPC, você tem a sua VPC e aqui você tem o seu DHCP Option Set. Você pode criar um DHCP Option Set, então my DHCP V6 novidades AWS, perfeito? Então você pode criar um aqui, colocar todas as opções, né? Sei lá, você quer colocar o seu domínio, você quer colocar o seu IP de servidor, os seus IPs de servidor de nome, etc e tal, e agora a novidade é isso daqui. Foi adicionado essa linha de DHCP Preference Lease Time. Então você pode colocar, falar assim, cara, eu quero que só tenha leasing em 24 horas. Então durante 24 horas eu vou garantir que a minha instância fique com aquele IP. Perfeito? E aí você vincula depois que você fizer a sua criação, você vai na sua VPC e você vem aqui, ó, Editing VPC Settings, e tem aqui, ó, DHCP Option Set, você consegue listar ali qual que é o seu DHCP que você criou, vinculando ele dentro da sua VPC. Perfeito? A novidade agora é bem interessante, então se você precisar ter o seu, você tem V6, né, você tem um CDR V6 dentro do seu ambiente, precisa garantir que tenha mais tempo de IPv6, você pode fazer isso dentro agora. Lembrando que, por padrão, IPv6 já tem DHCP por padrão, tá? Obviamente que esse tipo de configuração não tá disponibilizado ali para a gente dentro da VPC na AWS, mas você consegue trabalhar isso dentro de casa, é bem interessante, perfeito? Muito importante, tá, gente? Eu percebo que muita gente tem muita dúvida de como rede funciona dentro da AWS, então, para fazer o jabá, se você tiver dúvida e você quer que a gente faça uma live falando o básico de como funciona, falando o avançado, coloca nos comentários, cara, eu queria ter uma live aqui explicando de como funciona, sei lá, VPN, eu quero subir uma VPN client, VPN site ou site dentro da minha instância, mas eu não tenho a mínima ideia do que significa aquele Customer Gateway, Gate TGW, etc e tal. Coloca aí nos comentários se você quer uma live especificamente sobre redes na AWS, que a gente tenta disponibilizar para vocês o mais rápido e o mais bem feito possível. Perfeito, gente? No mais é isso. Essas são as novidades de Compute Network que aconteceram na última semana. Lembrando que aqui a gente passa rapidamente sobre todas as novidades, então se vocês tiverem dúvidas, se vocês querem ver no detalhe, e a gente falando mais sobre isso, acompanhe a live mensal que vai ter no próximo mês, em maio, falando sobre todas essas últimas novidades que estão acontecendo durante a semana. Perfeito? Thiago Sagara falando. Beijo, encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.